Olá, prezados! A implementação da Agenda 2030 ocorre a todo vapor. Os dominadores globais perceberam que muitos já estão prontos para aceitar o novo normal, pois se dobraram e aceitaram passivamente todas as arbitrariedades impostas nos 2 últimos anos. Mas é preciso acelerar a agenda. Então agora eles estão vindo com a governança ambiental e social, conhecida como Agenda ESG, que busca consolidar todos aqueles comportamentos absurdos que eles tentaram impor na humanidade nesses últimos 2 anos. Até o presidente da BlackRock, o maior fundo de investimentos do mundo, disse que é função, sim, deles impor mudanças de comportamento. E na esteira dessas mudanças vem a destruição da família, a supressão de direitos, a censura à liberdade de expressão, entre muitos outros. Então, o que eu quero que vocês percebam é como essa agenda ESG está se infiltrando no banco que você frequenta, nas propagandas que você assiste, na escola do seu filho, na repartição, no mercado, e você vai ver pelos cards, pelas propagandas, o quanto eles estão tentando colocar uma agenda que busca simplesmente dividir a sociedade, impor ditadura das minorias e fazer com que o ser humano aceite viver totalmente sem liberdade. Observe os cards e as propagandas. Então, se você gosta do conteúdo deste canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e coloque nos comentários as mudanças que vocês já estão percebendo nas propagandas e nos cards dos produtos que nós consumimos. Para reforçar esse assunto, trago hoje um artigo da jornalista Rafaela Nascimento, em que ela fala dos problemas da implementação da agenda ESG em alguns países. Abre aspas para o artigo de Rafaela Nascimento. ESG, emissões zero e pobreza climática. Como a ONU vai espalhar a fome pelo mundo? Recentemente, as revoltas em países como Gana e Sri Lanka passaram pelos canais de mídia como mais uma crise de países pobres governados por corruptos. Porém, a crise que assola esses 2 países é semelhante àquela que está tomando a Holanda e também já está na França, avança pela Alemanha, Canadá, Estados Unidos e América Latina. Parece impossível que países com realidades, culturas e povos tão distintos estejam sofrendo as mesmas crises apenas em estágios diferentes. Aliás, exatamente o que aconteceu com esse pandemônio que enfrentamos nesses últimos 2 anos. Como países tão distintos adotaram medidas tão iguais? Voltando ao artigo da Rafaela Nascimento. O ESG governa a maioria dos investimentos mundiais e um bom índice ESG é um critério obrigatório para que países em desenvolvimento consigam investimentos da ONU e de organismos correlatos. Por isso mesmo, muitos países estão tentando mudar suas políticas públicas para melhorar o seu índice ESG. Afinal, quem pode ser contra a boas práticas ambientais ou sociais ou ainda de melhor governança? O fato é que essas crises estão sendo provocadas pelas 3 letrinhas nefastas, ESG. Essas boas práticas ambientais ESG envolvem desde as chamadas energias limpas, solar e eólica, até práticas agrícolas com a redução do uso de fertilizantes, porque eles são considerados como poluentes, e até a redução de rebanhos e substituição de fontes de proteína animal por proteína vegetal modificada e até por insetos. Em linhas gerais, as boas práticas ambientais defendidas por tais investidores
envolve mudanças na matriz energética dos países que reduziriam suas emissões de gás carbono através da transição do uso de combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão, para o uso de energia solar e eólica. Acontece que essa mudança na matriz energética causa problemas difíceis de solucionar. Por exemplo, a eficiência e a eficácia, e também o fato de uma delas depender de condições climáticas favoráveis. Temos ainda que mencionar que de toda a área que é necessária para a implementação desses painéis solares ou dessas turbinas eólicas. A cruzada verde contra os combustíveis fósseis e as emissões de gás carbono tem nos incentivos fiscais o seu maior aliado. Empresas dos mais diversos setores buscam créditos ESG e investem em países com boas práticas ESG, como o caso de Gana, que trocou boa parte de sua matriz energética por matriz solar e por energia solar e eólica, e isso levou o país a um caos energético, fome e pobreza, pois sem energia é impossível sequer levar água para o abastecimento da população. Sendo assim, Gana, com um índice ESG de 90% numa escala de 100, tem agora dificuldades para atrair investimentos por causa da instabilidade social e energética causada pela tentativa de adequar-se aos critérios do ESG. Sri Lanka também, com bons índices ESG, isso já foi mostrado na agricultura. O governo, na busca de bons números deste índice, proibiu o uso de fertilizantes sintéticos, considerados poluidores. Dessa forma, o Sri Lanka, que antes era exportador de alimentos, passou a adotar práticas de agricultura orgânica, conhecida por sua baixa eficiência para a produção alimentar em larga escala. Agora, o Sri Lanka é um país com 98% de ESG, com uma horda de famintos para alimentar. E isso não é culpa dos fazendeiros, que foram obrigados a adotar essas práticas pelos seus governantes, que acreditaram que os bons índices ESG iriam atrair investimentos para o país e isso conseguiria com que eles mitigassem os débitos que eles têm com a China. Assim, o Sri Lanka cortou as emissões de carbono e implementou a Revolução Verde. Infelizmente, com o banimento dos fertilizantes, a maioria dos agricultores tiveram perdas na sua produção superiores a 60%. De grande produtor de chá e arroz, o Sri Lanka passou a ser importador de produtos, o que aumentou ainda mais os seus débitos e, por consequência, a fome de sua população. A Holanda, com seu índice ESG de 90%, teve um governo que deu um ultimato a seus fazendeiros, obrigando-os a reduzir as emissões de nitrogênio e carbono, o que impossibilitará a atividade produtiva para a maioria deles. É importante salientar que a agricultura é um dos propulsores da Holanda e a redução drástica da atividade agrícola em até 90% para trocar essa atividade por áreas de preservação ambiental impactará diretamente o futuro econômico do país. Por consequência, o mundo tem assistido pelas redes sociais o que já é conhecida como a revolta dos fazendeiros holandeses, já que essas medidas para mitigar as emissões de carbono e reduzir e aceitar as regulamentações da União Europeia estão acabando com a agricultura holandesa. A Europa é o continente com mais países que acatam o índice ESG e adotam essas metas ambientais contidas na Agenda 2030. A França, com o ESG de 90%, viu os protestos aumentarem
pela importação dos impostos sobre os setores de óleo e gás e também pelas metas inatingíveis. A Alemanha, grande entusiasta do uso de matriz energética solar e eólica, enfrentou diversos protestos de ativistas climáticos que pediam às seguradoras o fim de projetos com empresas ligadas à exploração de combustíveis fósseis. Nessa mesma direção, o banco alemão Deutsche Bank informou que empresas do mundo inteiro devem estar preparadas para cumprir metas ambientais sob pena de perderem financiamentos. Quem serão os maiores prejudicados? Certamente as pequenas empresas de petróleo e gás. Atualmente, o governo pede à população que reduza o uso de água quente, visando mitigar os problemas de abastecimento e sua matriz energética. Os cenários francês e alemão demonstram que, em se tratando de metas ambientais e ESG, os empreendedores, pequenas empresas, a classe média e os mais pobres pagarão o maior preço com o sacrifício do próprio estilo de vida, perda de bens e restrição de liberdades. Tudo pelo bem do planeta, é claro, assim como antes era tudo pela sua saúde, é óbvio. No Canadá, o governo do Fidelito Trudeau está tornando quase impossível a exploração de combustíveis fósseis na província de Alberta, casualmente uma província cujos habitantes são os maiores opositores do governo Trudeau. E justamente a província tem, na indústria petroleira, sua maior fonte de receitas. É a morte da população com a perda das suas receitas. Nos Estados Unidos, país com SG de cerca de 50%, quando o candidato Joe Biden já havia anunciado o banimento da exploração do óleo e gás em terras federais como parte de um plano de governo. Já no governo, o preço dos combustíveis atingiram marcas nunca antes vistas e Biden continua demonizando os pequenos produtores de petróleo, afirmando que nunca houve restrição ou proibição de exploração petrolífera em terras federais. Mas o que Biden não fala, não detalha, é que para obter uma licença de exploração em terras federais e implementar uma infraestrutura necessária para esses projetos, tudo isso pode levar até 5 anos. E qual pequena empresa pode suportar todo esse tempo? Enquanto isso, mais uma vez, o americano médio pagará a conta desses devaneios políticos comprometidos com agendas, e que pregam que não haverá paz enquanto não houver desenvolvimento sustentável. Na América Latina, países como Haiti e El Salvador são aqueles que possuem os maiores índices de ESG. Não por coincidência, também são esses países que são os mais pobres do grupo. Mesmo considerando guerras, desastres naturais, políticas ditatoriais, o fato é que altos números de ESG refletem uma realidade funesta. Países que abrem mão do bem comum dos seus cidadãos em troca de uma estabilidade ambiental e matrizes energéticas mais limpas são os que mais sofrerão com a fome de sua população. No Brasil, vozes que rondam o Planalto continuam a afirmar que selos verdes são critérios necessários para contratos que trarão investimentos para o país. Enquanto isso, pequenos fazendeiros sofrem com o banimento de técnicas tradicionais de manejo agrícola em nome de utilização de melhores práticas ambientais. Nos dias atuais, o Brasil é cortejado por empresas da área de energia solar e eólica que tentam fazer essa mudança da matriz energética brasileira. A questão que fica é, com que custo? O Brasil já possui uma matriz energética assentada em energia renovável. Então, quem lucra com esses investimentos de matrizes pouco eficientes?
Fiquemos atentos aos exemplos de Gana, Sri Lanka e Holanda. Nesse cenário em que países mudam suas políticas públicas para melhorar seus índices ESG, o que está ocorrendo, está levando é a pobreza energética, a destruição, ao caos. E a triagem humana, a depopulação, tão sonhada por essa elite globalista, está em processo de concretização. Ou seja, muitos irão morrer de fome para que outros possam viver confortavelmente num mundo com baixas emissões de carbono. O problema é que neste mundo de baixas emissões de carbono e altos índices ESG, o horizonte é o do colapso. Atualmente, estamos enfrentando baixos níveis de dióxido de carbono e de níveis mínimos para a sobrevivência de algas e plantas. E essas são as bases da cadeia alimentar. Por consequência, se eliminamos essas bases da cadeia alimentar, estaremos comprometendo a vida do planeta. Ainda há tempo de reverter o curso de tais agendas e evitar o caos criado pelos índices ESG. Fecha aspas para a jornalista Rafaela Nascimento. Prezados, o plano é ter um pequeno número de tecnocratas não eleitos subjugando a humanidade. Eles não se importam com as nações, com o povo, com a soberania. E isso não pode acontecer em um país que se diz livre. Cabe a cada um de nós refrear todos esses acontecimentos e lutar pela nossa liberdade. Eu sou Thaís Scalco Coraza e hoje são 25 de julho.